ti. Estamos de volta com a programação manancial desta oportunidade. Acabamos de ser abençoados pelo louvor e agora continuamos aqui abençoados pela ação poderosa da Palavra de Deus. Hoje nós estamos falando sobre o cego Bartimeu, é o nosso tema. A história, a narrativa bíblica narrada nos Evangelhos, mas o texto que fizemos leitura está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. Este homem por nome Bartimeu, ou conhecido como Bartimeu, na verdade não era o seu nome, como já disse anteriormente, este homem, por vivenciar, não é, aquela época, um preconceito com relação à sua cegueira, era um homem inválido, considerado inválido e, portanto, inválido, não conseguia trabalho, não conseguindo trabalho, vivia na mendicância. Esta condição deste homem chamado, conhecido como Bartimeu, ela nos remete para a condição espiritual que hoje muitas pessoas vivenciam na nossa sociedade. Nos remete para uma condição espiritual, não é? Fazendo por analogia, uma comparação. Muitas pessoas, na verdade, para que uma pessoa seja mendiga, esteja nesta condição de mendicância, ela não precisa ter, espiritualmente falando, ausência de bens materiais. Existem muitas pessoas que têm posses materiais, são pessoas de posses, bem afortunadas materialmente falando, mas espiritualmente vivem em uma condição de mendicância. A Bíblia nos fala sobre isso. Olha o que diz a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, o verso 17. Você pode até fazer leitura na tua casa, se assim desejar. Abrir a sua Bíblia, capítulo 3 e o verso de número 17. Dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Bartimeu, efetivamente, ele não tinha condição nenhuma material. Por isso, a sua condição de mendicância, ele precisava da ajuda das pessoas.
e aí tinha que fazer a sua mendicância. Mas há pessoas na nossa sociedade, nos nossos dias, em todos os tempos, que sempre tiveram posses materiais, pessoas de recursos monetários, mas que espiritualmente, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, são pobres, são miseráveis, são cegos, são nus. O texto que nós lemos aqui, Apocalipse capítulo 3, conforme fiz leitura, e o verso de número 17, olha o que diz as Escrituras aqui. Diz respeito à igreja que estava estabelecida na cidade de Laodiceia, não é? Como dizes, verso 17, eu estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes, Jesus dizendo que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que diz no verso 18, Jesus, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. A condição desta igreja, ou a condição destes cristãos, das pessoas que eram membros desta igreja, lá em Laodiceia, do ponto de vista de Cristo, do ponto de vista do dono da igreja, do cabeça da igreja, eram pessoas que se achavam ricas, mas eram na verdade pobres. Se achavam bem trajadas, mas na verdade aos olhos de Cristo estavam nuas. Se achavam que tinham uma boa visão, não é, espiritual cristã, mas estavam cegas. Aos olhos de Jesus não compreendiam ou não compreenderam o que na verdade era ser discípulo de Cristo, seguidor de Jesus Cristo. E quando olhamos aqui para a história de Zaqueu, de Bartimeu, quando olhamos aí para a palavra de Jesus lá à igreja, direcionada à igreja em Laodiceia, isto nos leva a meditarmos, a pensarmos, a pormos nesta mensagem bíblica o nosso entendimento e o nosso coração, e aí fazer uma reflexão. Qual tem sido a minha condição? Eu sou um Bartimeu espiritual? Eu sou uma igreja de Laodiceia espiritual? Estou imaginando ter uma vida como os laodicenses, não é? Estou imaginando ter uma vida cristã certa, uma vida cristã para vivenciar as benesses, os favores de Deus, e na verdade estou fazendo a vontade de Deus ou não estou fazendo a vontade de Deus? Qual é a minha posição? Eu preciso avaliar isso. É necessário fazermos uma reflexão, não é? Este homem, Bartimeu, realmente era um homem que mendicava, não é? Era um homem que vivia, sofria um grande preconceito dos seus dias, predominante dos seus dias. E, naturalmente, ele era um homem que dependia desta condição de mendicância, de pedir diariamente. Era um pobre, literalmente falando, era um pobre necessitado. Mas e os cristãos de Laodiceia, que achavam que tinham tudo e, materialmente falando, eram ricos, estavam muito bem abastecidos com relação a essas questões materiais? Mas o que eles não sabiam é que aos olhos do Senhor eram pobres, eram miseráveis, eram cegos e estavam nus. Esta reflexão é importante que você e eu façamos dia a dia sobre a nossa real condição espiritual diante de Deus, aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Senão, podemos incorrer no erro da igreja de Laodiceia, imaginando que era uma pessoa rica, que estava muito bem, quando estava muito mal, quando era paupérrima aos olhos de Deus, quando não tinha a menor condição no sentido de relacionamento, de agradar a Deus, de viver para Deus e fazer a vontade de Deus. E voltando às nossas palavras iniciais em todo o tempo, não especificamente neste programa,
mas nós temos falado ao longo aí dos tempos que estamos aqui levando a você a programação Manancial, que nós fomos criados, eu fui criado, você foi criado, o ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus. Nestes últimos programas eu falei, tudo é por Ele, dele, por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. A tua vida deve ser para a glória de Deus. Os nossos bens devem ser em todo o tempo para glorificar a Deus, para honrar ao Senhor nosso Deus. Nós vamos para mais um breve intervalo e na sequência daremos continuidade.